Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, atendo em Curitiba, Paraná e também online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as preferências sexuais das pessoas que têm uso problemático e dependência de pornografia. Mas antes disso, vou pedir que, se gostam de assuntos de saúde mental e sexologia e de tudo aquilo que liga as duas áreas, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, vou falar para vocês um pouco a respeito das preferências sexuais das pessoas que sofrem de dependência de pornografia, aquelas pessoas que fazem o chamado uso problemático de pornografia. Então vejam bem, vou começar pegando bem do início da vida sexual das pessoas. Então a gente sabe que o adolescente, o adulto jovem, são pessoas que têm uma tendência a um certo tédio e a uma constante busca de novidades. Isso faz parte do desenvolvimento normal do cérebro humano, né? Nessa fase de idade ainda bastante imatura da adolescência, do início da idade adulta, a busca de novidade é uma constante. Um certo tédio é uma coisa constante. E a gente sabe também que cada vez mais cedo esse tédio, essa busca de novidades e o acesso da pornografia estão se encontrando cada vez mais cedo, cada vez mais precocemente. Então aí normalmente começa o problema, onde a pessoa começa cedo demais, e as estatísticas mostram que as crianças com 10 anos, 11 anos já estão acessando pornografia, às vezes com 9 anos, e já estão entrando tendo acesso a conteúdos pornográficos de diferentes intensidades, de diferentes gêneros de pornografia, e com essa tendência a um certo tédio, uma certa busca de novidades, eles começam acessando os conteúdos comuns, né? Aqueles conteúdos considerados básicos, considerados comuns pelas pessoas em geral. E as pessoas que têm a tendência a se tornarem dependentes, que têm tendência a acabar desenvolvendo um uso problemático de pornografia, após um certo tempo elas começam a se tornar entediadas novamente. Elas começam a se cansar daquela pornografia convencional, daqueles conteúdos pornográficos convencionais, e começam a buscar novos conteúdos, né, novos gêneros de pornografia. Esse é um processo que a gente chama de habituação, ou seja, a pessoa vai se habituando com aquilo deixa de ser novidade, vai começando a perder a graça, e com isso ela começa a procurar novos conteúdos. E vai mudando, porque a pornografia tem um cardápio variado, e a pessoa vai mudando de conteúdo em conteúdo, e chega um momento em que ela já percorreu os conteúdos mais básicos, e ela começa a procurar conteúdos, começa a acessar em conteúdos que ela nem acha tão interessantes, que ela nem acha conteúdos que valem a pena ser vistos, mas pela curiosidade, pela busca de novidades, ela acaba acessando até conteúdos que ela julga desagradáveis. E quando ela insiste nesse acesso a conteúdos julgados desagradáveis, de repente ela encontra lá alguma coisa que ela acha que é erótica, que é excitante, e ela começa a acessar mais esses conteúdos. E nós sabemos hoje, as neurociências deixam bem claro, que nós temos uma capacidade de treinamento do nosso cérebro. A gente tem uma capacidade de criar pistas, de caminhos, estradas que conduzem a estímulos diretamente para um prazer. A gente vai criando como se fossem grandes estradas, grandes vias neurológicas que nos conduzem a determinado estímulo em direção ao prazer. E quando a pessoa começa a acessar esses conteúdos mais desagradáveis, encontra alguma coisa ali que ela acha excitante e ela continua acessando, de repente o desagradável começa a se tornar agradável, começa a se tornar interessante e começa a se tornar excitante. E com isso,
a pessoa que tem essa tendência à dependência de pornografia, ela começa a acessar mais conteúdos, conteúdos cada vez mais diversos, conteúdos cada vez mais pesados, aquela coisa chamada de pornografia hardcore, pornografia muito pesada. Então, para deixar isso mais claro, vamos falar um pouquinho assim dos tipos de conteúdo, do cardápio da pornografia que hoje é tão facilmente acessada na internet. Então, a pessoa pode acessar, por exemplo, pornografia teen, né, pornografia de adolescentes, pornografia de universitários, envolvendo pessoas no papel de universitários, de mulheres e homens casados, de idosos, pornografia envolvendo pessoas trans, seja uma mulher trans, um homem trans, envolvendo travesti, envolvendo pessoas assim em condições de crossdresser, né? Para quem quiser entender um pouco melhor esse termo, eu tenho um vídeo no canal que explica sobre a questão do crossdresser. Então a pessoa começa a desenvolver interesses sexuais por exemplo, sexo violento, por sexo coercitivo, por sexo onde tem um grupo de pessoas que violentam, por exemplo, um grupo de homens violentando uma mulher, o BDSM, né, a questão sadomasoquista, assim, de um modo mais pesado. Começam a ter acesso começam a acessar pornografia de bestialismo, que é o sexo com animais, e tudo isso que eu estou falando para vocês, se a pessoa vai acessando e ela vai entrando nesse universo cada vez mais pesado, ela começa a erotizar esses conteúdos. Aquilo que parecia, por exemplo, sexo com animais, uma coisa altamente aberrante para a pessoa, ela começa a achar que aquilo ali é interessante, começa a se excitar com aquilo. Então isso pode chegar ao ponto assim, até mesmo de coisas extremas, a pedofilia, a pessoa acessar um conteúdo de pedofilia, de violência até de feminicídio, começa a achar excitante esse tipo de conteúdo, né? Então, eu mesmo já tive paciente que chegou e falou para mim assim, doutor, eu percebi que o meu problema, a intensidade, o tamanho do meu problema, quando eu acessei uma vez um conteúdo de pornografia infantil e comecei a me interessar. Aquilo me causou um tamanho susto, tamanha preocupação e sentimento de culpa, que aí que a ficha caiu e eu percebi que eu estava com um problema bastante grave. Então, esses conteúdos que a pessoa vai acessando, ela vai erotizando. Então, ela vai abrindo um cardápio muito grande, né, de possibilidades, e chega um momento em que ela pode se perder tanto no meio desse processo, que ela começa a se perguntar assim, fazer perguntas do tipo, puxa, será que eu sou homossexual? Será que eu sou hétero mesmo? Será que eu sou bissexual? Né? Daí a pessoa começa a questionar a sua identidade de gênero, às vezes. Começa a fazer perguntas, será que eu sou trans? Será? Será que eu sou um pervertido sexual? Será que eu tenho uma doença mental? Já tive paciente, mais de um, que foi a tal ponto na dependência, tanto da pornografia como na compulsão sexual, só puxando um adendo aqui para a compulsão sexual, que a pessoa chegava e dizia, doutor, eu sou doente mental, eu sou louco, né? Tal angústia, o sofrimento que a pessoa estava sentindo. E aí, nesse ponto do vídeo, eu acho que vale a pena explicar para vocês alguns conceitos, de um modo bem básico, assim, para esclarecer o que eu vou falar na sequência. Então, vamos explicar alguns conceitos. Então, orientação sexual. O que é orientação sexual de um modo bem básico? É por quem a gente sente atração sexual. Então, se eu sou um homem e eu sinto atração por mulheres, somente por mulheres, eu sou um homem de orientação heterossexual. Se eu sou um homem e sinto atração sexual só por homens, eu sou um homem de orientação homossexual. Se eu sinto por ambos os gêneros, por homens e por mulheres, eu sou um bissexual. Quando a gente vai para o conceito de identidade de gênero, a gente está se referindo sobre como a pessoa se sente dentro do seu corpo biológico.
Então, se o meu corpo é de homem e eu me sinto perfeitamente adequado a esse corpo de homem, a minha identidade de gênero é uma identidade de gênero que a gente chama de cissexual, né? Que está de acordo, meu psicológico e meu corpo estão de acordo. Mas se eu sou um homem, um corpo de homem, mas eu me sinto uma mulher dentro do meu corpo de homem, eu tenho uma questão que a gente chama de questão trans. Então, meus aspectos psicológicos estão em desacordo com o meu corpo biológico. Então, esses são alguns conceitos. E um terceiro conceito interessante é o conceito de interesse sexual, né? Afinal de contas, pelo que eu me interesso sexualmente, quais são meus interesses? E aí a gente está falando de uma coisa chamada repertório sexual humano, que pode ser muito reduzido, muito rigoroso, é o que a gente vê, por exemplo, em certas práticas religiosas muito radicais, que não aceitam absolutamente nada em termos de variação sexual, e pessoas que têm um repertório absolutamente amplo, né? As pessoas que se dizem que são pansexuais, que tudo é válido, que não tem que existir restrição. Mas, então, quando a gente está falando sobre a questão das pessoas que vão muito longe na pornografia pesada, a pessoa começa a ficar em dúvidas assim. Vou dar uns exemplos bem práticos para vocês do que a literatura mostra e do que a gente vê no dia a dia no consultório. Tem homens que chegam e dizem assim: doutor, eu estou em dúvida, eu sempre me achei heterossexual, sempre me senti atração por mulheres. Mas agora, atualmente, eu tenho sentido atração por pênis, eu tenho pensado em sexo com homens, eu tenho sentido uma certa atração pela ideia de crossdresser. Afinal de contas, qual é a minha, né? O que eu sou, né? A pessoa fica nessa dúvida. Outras pessoas chegam e dizem assim, ó, eu sempre achei que eu era um homem cissexual, né? Não tinha nada de questões trans. Mas, de repente, eu comecei a ter alguns pensamentos trans, comecei a ter algumas sensações nesse sentido, comecei a pensar, às vezes eu me percebia pensando como que eu me sentiria, por exemplo, usando uma roupa feminina. Tem gays que chegam e dizem, eu sempre me achei gay, eu sempre fui gay, mas agora, mais recentemente, eu vejo pornografia heterossexual, eu sinto atração. Tem alguns aspectos do corpo feminino que me causam excitação, né? Então, tem mulheres heterossexuais que sempre dizem assim, eu sempre fui heterossexual, mas mais recentemente eu ando sentindo algumas situações assim, estão me trazendo interesse erótico por mulheres, coisa que nunca acontecia antes. Então, esses exemplos todos que eu estou dando para vocês são exemplos de pessoas que a gente atende e que vem até o consultório, que tem problemas com o uso problemático de pornografia e começam a ter essas dúvidas. Então, o que acontece? A pessoa começa a ter dúvidas amplas e começa a se perguntar assim, afinal de contas, sexualmente, o que eu sou? A pessoa acaba ficando sem saber realmente, porque dela fica com dúvidas do tipo, tem pacientes que chegam e acreditam que estão sofrendo de transtorno obsessivo de orientação sexual. Então, por que a pessoa pensa que ela tem um transtorno obsessivo compulsivo de orientação sexual? Que se vocês quiserem entender um pouco mais a respeito, eu também tenho um vídeo no canal que fala a respeito disso. Então a pessoa acha que tem transtorno obsessivo compulsivo de orientação sexual porque ela fica com pensamentos obsessivos. Ela já não sabe mais quem ela é sexualmente por causa dessas erotizações diversas que a pornografia causou na vida dela, de tão fundo que ela foi na pornografia, que ela fica se perguntando todo momento, fica com pensamentos obsessivos. Será que eu sou hétero? Será que eu sou gay? Será que eu sou bi? Será que eu sou trans? E a pessoa fica sem saber bem o que ela é. E aí ela fica se perguntando, puxa, mas eu já sentia excitação com sexo com animais, eu já vendo sexo com animais na pornografia, eu já sentia atração até vendo vídeo de pornografia infantil, será que eu sou um pedófilo? Então aí a pessoa às vezes começa a achar que tem toque de pedofilia, ela não sabe se ela é se ela sofre de transtorno pedofílico.
de pedofilia ou se ela tem um transtorno obsessivo compulsivo de pedofilia, ela já não sabe mais nada. Então a pessoa fica muito angustiada, sofre muito com isso e acaba procurando o tratamento em função dessas dúvidas todas. Então, eu estou trazendo esses conteúdos todos para que vocês possam entender uma faceta da dependência de pornografia e do uso problemático de pornografia que não costuma ser comentado muito a fundo, que às vezes as coisas são trazidas de um modo muito raso, falando sobre critérios diagnósticos para uma pessoa se tornar um dependente ou ter um uso problemático de pornografia, mas não vai ao ponto dos prejuízos e dos comportamentos, né, que essa dependência de pornografia pode determinar na vida da pessoa, tanto do ponto de vista do comportamento quanto do ponto de vista psicoemocional dessas pessoas. Então, se você se identificou com esse vídeo, conhece alguém que está sofrendo em função dessas dúvidas todas, que tem problemas com pornografia, né, oriente a pessoa a procurar tratamento. O tratamento ideal é com psiquiatras, obviamente, que é o especialista em saúde mental, de preferência o psiquiatra que é especializado em sexualidade humana, que entende das duas áreas e é capaz de ajudar a pessoa não só a se afastar da pornografia, como também se manter longe disso, que conhece do assunto e sabe orientar, se precisar medicar para ajudar a pessoa a sair mais rapidamente desse uso problemático, vai medicar. Se tiver problemas que são super comuns, se a pessoa tiver, além do problema com a pornografia, tem depressão, tem ansiedade importante, às vezes tem até ideação suicida, tal o grau do sofrimento, tal o quanto a pessoa se afundou no uso problemático de pornografia, o psiquiatra também vai saber avaliar e tratar. Então, não deixe de procurar tratamento, não se deixe vencer pelo preconceito, enfrente o problema, busque tratamento, que tem solução e você pode passar a ter uma vida muito melhor. Porque, inclusive, também não é incomum entre pessoas com dependência de pornografia que a pessoa desenvolva uma disfunção sexual. Ela pode perder o desejo sexual, ela pode ter problemas importantes de excitação, ela pode não conseguir atingir o orgasmo numa relação sexual com uma pessoa real, porque ela está acostumada com os intensos estímulos da pornografia. Ela pode, inclusive, nem sequer sentir interesse por pessoas da vida real, pessoas de carne e osso, porque a pornografia para ela passou a ser muito mais interessante, ela não consegue mais sentir interesses por pessoas da vida real. Então, se está passando por problemas, enfrente os seus preconceitos, busque tratamento, que você vai ter uma outra qualidade de vida, vai poder ter um relacionamento adequado, vai poder voltar a se sentir uma pessoa adequada, a tua autoestima vai subir, você vai voltar a ter felicidade, ter uma vida sexual, afetiva e sexual de qualidade. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se gosta de assuntos de saúde mental e sexologia, sexualidade humana, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Como sempre, eu agradeço a atenção de vocês. Devo dizer que para mim é um privilégio enorme que vocês tenham interesse em assistir os meus vídeos. Isso me deixa muito feliz e me estimula a continuar levando informações de qualidade, bem embasadas, cientificamente embasadas a todos vocês. Ok? Então, obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima semana.